Hoje vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, um problema que se agrava cada vez mais no Brasil, e aqui no Espírito Santo nós temos algumas peculiaridades. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença da médica, doutora Sandra Fagundes, que é a coordenadora de DST, agora IST, né? AIDS, da Secretaria de Estado da Saúde. Doutora Sandra, obrigado pela sua presença aqui. A gente sempre tem esse tipo de curiosidade, pessoas querendo saber como que o avanço dessas enfermidades que muitas vezes são invisíveis para a sociedade, né? Mas Sim. que a área médica consegue interceptar isso, né? E vocês têm dados aí, alguns até alarmantes, né, doutora Sandra? Então, Tomi, é realmente assim, uma situação que muita gente desconhece, porque as doenças sexualmente transmissíveis, que são as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, somente 80% das vezes tem algum sintoma, a pessoa apresenta algum sintoma. Por isso que às vezes nem conhece que está com a doença. E realmente os dados têm assustado, porque os dados, por exemplo, da sífilis, a gente tem uma epidemia atualmente, né, no mundo, como no Brasil, como no Espírito Santo. A gente tem um número elevado de casos de sífilis na população. É uma doença que chegou a matar muita gente na Europa, inclusive no Brasil, né? É uma doença antiga que agora tem uma recorrência, né? Sim, a gente chama de doença reemergente. Ressurge, né? E realmente ressurgiu com uma epidemia no mundo todo, pela transmissão sexual. E a gente tem, no Espírito Santo, por exemplo, nos últimos 3 anos, a notificação dos casos triplicou. Então, a gente tem 3 vezes mais número de casos de sífilis na população do que 3 anos atrás. Só para ter uma ideia, a gente tem 85 pessoas com sífilis para cada 100 mil habitantes no estado atualmente. Isso representa, o estado é o segundo estado com o maior número de casos de sífilis na população no Brasil, só perde para o Rio de Janeiro. Olha, interessante. Isso, de uma certa forma, se deve ao comportamento sexual das pessoas, né? A sífilis é uma doença transmitida pelo sexo. Todas então, essas doenças, mas a sífilis é uma doença grave, transmitida 100% pelo sexo e qualquer tipo de sexo. Então, o uso do preservativo é a forma de você evitar que se infecte pela sífilis. E a sífilis tem cura, é uma doença que é só tratar. O tratamento é uma injeção, é realmente um antibiótico injetável, mas tem cura. Então, a gente aconselha todas as pessoas a fazerem o exame de sífilis na unidade de saúde, que tem o teste rápido, faz o teste, em 15 minutos sabe se está com sífilis ou não, e toma o medicamento, que é a injeção nas próprias unidades de saúde. Todos os municípios do estado têm realmente acesso à penicilina para tratar os casos de sífilis. Porque a gravidade da sífilis é porque, com isso, as gestantes também estão pegando sífilis. E aí tem um efeito também no feto, né? Então, aí a gravidade maior é que, se a pessoa passa sífilis para uma gestante, a gestante com sífilis pode levar, 100% das vezes vai transmitir para esse neném, e esse neném pode nascer ou com muita sequela, ou pode morrer, 40% de chance de morrer, e ter doença grave, ficar internado, ter que tomar antibiótico. Então, é muito mais grave para o neném. Então, um neném com sífilis tem 40% de chance de morrer. Então, para a população em geral, já é grave, é um problema sério de saúde pública, mas é muito mais grave para os nenéns. Por isso, da nossa campanha da prevenção. Sim. E quem deve fazer esses testes? Toda a população, após 15 anos de idade, qualquer pessoa após 18 anos de idade que tem relação sexual tem que fazer o teste, porque o teste é para ver se você está com a doença naquele momento. Sim. Se você está com a doença aguda, que a gente fala doença naquele momento, está com o teste, ou se você já teve a doença e nem sabe que teve e está com o teste positivo, que 80% das vezes é isso. A pessoa nem tem sinais, nem sintomas, mas está com a doença,
está infectando as outras pessoas, fazendo o teste, deu positivo, o teste de sífilis deu positivo, toma um antibiótico que você não vai adoecer posteriormente e nem vai transmitir. E qual o recado que a senhora passa assim, para as pessoas, principalmente para o jovem, para uma prevenção das doenças sexualmente transmissíveis? As doenças sexualmente transmissíveis, né, sífilis, a hepatite B, as doenças realmente que transmitem só pelo sexo, principalmente pelo sexo, a grande importância do uso do preservativo. Então, o preservativo, que é o preservativo masculino ou o preservativo feminino, que a gente distribui gratuitamente pela Secretaria de Estado da Saúde, a gente distribui 6 milhões de preservativos por ano para todos os municípios, para que toda unidade básica de saúde tenha preservativo para a população que buscar. Então, a população que buscar tem direito ao preservativo, que é a forma mais eficaz de realmente prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Na questão do HIV, então tem o HIV/AIDS, que é outra doença sexualmente transmissível, tão grave quanto a sífilis, só que a sífilis tem cura. E o HIV ainda tem tratamento, mas ainda não tem cura, mas tem tratamento. Então, para o HIV, a gente tem outras formas de prevenção. Então, a gente tem a prevenção do HIV, tanto pelo uso do preservativo, lógico, mas também por a forma de, se você se expõe ao HIV, a gente faz uma profilaxia pós-exposição, que é tomar o medicamento por um mês, os medicamentos para AIDS por um mês, para que você não se infecte. E, a partir de junho de 2018, nós implantamos um serviço que a gente chama de PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV, que são pessoas, casais sorodiscordantes, que uma pessoa é HIV positivo e a outra não é, e é um casal. Então, quando tem um casal que um é positivo para o HIV e o outro não é, a gente dá o remédio para a pessoa que é negativa, o tempo todo da vida dele, ele toma um medicamento para o HIV, mesmo não tendo HIV, para ele ficar protegido e não se infectar do HIV do parceiro. Há casos assim, né, de casais que têm relações normais e que sorodiscordantes, que a gente chama. São casais sorodiscordantes, que são pessoas que uma pessoa tem o HIV e a outra não tem. E aí, realmente, existe um risco nessa relação, e para que esse risco não exista, agora, o Brasil implantou, desde o início do ano, em todos os estados, este tratamento, que chama PrEP, profilaxia pré-exposição. O Espírito Santo acabou de implantar, a partir de junho deste ano, esse serviço, por enquanto, está implantado só no SAI, no Serviço de AIDS da Santa Casa. E aí, a gente pretende, até o final do ano, implantar em outros locais. Doutora Sandra, tem pessoas que são HIV positivo que não são sintomáticos, né? Sim, então, até 2014, até 2013, a gente só notificava e só tinha conhecimento na epidemia, por exemplo, de pessoas que tinham sintomas, que é a pessoa com AIDS. Então, a pessoa com AIDS, quem é? É a pessoa que tem HIV e tem sintomas. Então, sintomas graves. Então, a pessoa com AIDS, realmente, a gente notificava, a gente tratava. A partir de 2014, o Ministério assumiu a posição do resto do mundo de que a gente tem que também notificar pessoas que são só HIV positivo, que estão infectadas pelo HIV, mas que ainda não têm sinal nem sintoma, para que a gente comece a tratá-las para elas não terem AIDS. E como chegar a essas pessoas? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para a nossa entrevista. Fique conosco. Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista com a doutora Sandra Fagundes, que é coordenadora de DST AIDS da Secretaria de Estado da Saúde. Agora, IST, né? Por que IST? Então, infecções sexualmente transmissíveis, IST, é um termo que abrange todas as pessoas que estão infectadas. Por quê? Quando a gente fala DST, doença sexualmente transmissível, a gente só fala das pessoas que estão realmente doentes. 20% dos casos. Aí, quando você fala IST, você fala de todas as pessoas que estão com algum tipo de doença sexualmente transmissível, mas mesmo que não está apresentando sintoma. Mesmo assintomático. É aquela pergunta que eu te fiz no último bloco, né? Como chegar a essas pessoas que são assintomáticas? Então, a gente tenta chegar a todos fazendo campanhas
e indo mesmo assim para a rua, para os terminais. A gente tem o CTA itinerante, que chama, uma van com toda a estrutura de fazer testes rápidos da Secretaria de Saúde, então esse CTA itinerante, e também as prefeituras, a maioria das prefeituras buscam fazer também campanhas nas praças, nos terminais de ônibus, de fazer teste rápido de toda a população. Então, se a gente faz teste de toda a população, quem der positivo, a gente está chegando ao assintomático. Então, a pessoa não tem nada, mas está lá passando, vai pegar um ônibus, está na praça, está no movimento, e a gente fazendo o teste, se for positivo, a gente convida para ir no serviço para se tratar, para acompanhar, para se tratar. Certo. E é muito importante, doutor Almir, a importância do conhecimento, da pessoa ser positiva, mesmo sem estar doente, porque se você faz o teste e deu positivo, você faz logo o tratamento. Se for HIV, você começa o tratamento. Se for sífilis, você faz o tratamento. Você não fica doente e nem, é lógico, não transmite posteriormente a doença e também não fica doente. Não vai evoluir para uma doença mais grave. Na situação do HIV, se for HIV positivo, se você não se cuidar, se você não se tratar, você vai evoluir para AIDS. A intenção total nossa é que as pessoas não tenham AIDS. Então, até 2030, a intenção da Organização Mundial de Saúde é eliminar a epidemia do HIV, é evitar transmitir o HIV de forma sexualmente, e a gente tem todos esses planos, e são 4 etapas que a gente faz para chegar ao fim da epidemia em 2030, fim da epidemia do HIV em 2030. É a proposta da Organização Mundial de Saúde, que a gente trabalha aqui no Espírito Santo também com as mesmas situações com essa finalidade. Sim, a notícia é boa, né? E assim, a gente alvissareira, né? Sim, e assim, a gente já está nesse caminho. A gente faz. A primeira grande ação é fazer essa conversa, essa campanha, essa discussão do uso do preservativo. Que, infelizmente, hoje em dia, a gente sabe que a maioria das pessoas tem não aceitado usar o preservativo. E a gente continua falando que o preservativo é uma forma de você evitar todas as doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, a hepatite B, a gonorreia, que hoje em dia é uma situação muito intensa também, e o HIV. Se você também faz a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, a pessoa teve, a camisinha rompeu na relação sexual, teve uma situação de risco, se expôs ao HIV sexualmente por causa de alguma situação que não usou preservativo ou que o preservativo rompeu, a pessoa pode procurar o serviço nosso, os nossos serviços de AIDS, ou os pronto-atendimentos onde está implantada a PEP, e aí a pessoa toma o remédio por 1 mês, os remédios contra o HIV, né, os remédios antirretrovirais, e a pessoa também vai ter a prevenção de não pegar o HIV. Sim, a outra forma de prevenção é a PrEP, que é tomar o remédio a vida toda, se for realmente parceiro de pessoa HIV positiva. Eu acho que esse tipo de informação, ele tem vindo muito pouco a público, né? As campanhas não são capazes de passar todas essas informações, né? Com certeza, porque na campanha a gente está tão preocupado em convidar para fazer o teste, para a gente tentar logo identificar quem é positivo para tratar, que realmente a gente às vezes fala sobre a prevenção, mas não tão profundamente, né? Da questão da PEP, da questão da PrEP. E a outra situação também que leva à possibilidade do fim da epidemia do HIV em 2030, que é a proposta também do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, todas as pessoas, a partir de 2014, todas as pessoas que são HIV positivo, são pessoas hoje em dia que tomam medicamento para o HIV. Então, até 2014, só tratava os pacientes com AIDS. A partir de 2014, aqui no Brasil, a gente trata todos os indivíduos que sejam HIV positivo. Então, pessoas que estão HIV positivo têm direito ao tratamento com antirretrovirais para realmente diminuir a carga viral, para ficar zero, para não transmitir. Sim, a senhora faz a distinção entre HIV positivo e AIDS, né? Sim. Porque a AIDS já é um sintoma, o sintoma mais grave do portador de HIV positivo, não é isso? Porque... Que é uma síndrome de imunodeficiência. A pessoa baixa a imunidade, né? Sim. Como é que então, funciona? a AIDS, na realidade, é aquela síndrome realmente da imunodeficiência, como você está explicando, que é a pessoa que já está doente. Se a pessoa está doente, o vírus HIV
quando você se infecta pelo vírus HIV, em 5 a 10 anos da vida dele, o vírus vai estar atacando o sistema imunológico, mesmo ele sem sinal nem sintoma. Sim. E aí, nesse prazo de até 10 anos, ele está sem sinais e sintomas. Então, ele é uma pessoa que é infectada pelo HIV. A gente chama de pessoa vivendo com HIV. Porém, se ele não se cuida, se ele não se trata, ele, num prazo de 10 anos, vai começar a apresentar sinais e sintomas, que são as doenças, Sim. que são doenças oportunistas, que é uma situação grave, porque ele está sem nenhuma defesa. Se ele está sem nenhuma defesa, ele vai apresentar doenças que, assim, uma gripe pode fazer com que ele fique muito grave, ele pode apresentar tuberculose, que é a doença mais comumente da infecção, então a tuberculose pode apresentar toxoplasmose. Então, são doenças que a gente chama de oportunistas, começam a apresentar doenças oportunistas. Então, a AIDS é a doença, já é a doença instalada. Se você identifica a pessoa vivendo com HIV, Sim. você começa a dar o remédio, ela não vai evoluir para a doença. Por isso que a gente aconselha todas as pessoas fazerem seu teste de HIV, porque uma vez fazendo seu teste de HIV, descobrindo que é positivo, vai se cuidar, vai tomar remédio, viver sua vida normal. Hoje a doença é uma doença que é uma doença crônica que você trata para o resto da vida e sua vida normal continua. Sim, a gente pode dizer para o telespectador que é importante ele fazer o teste de HIV mesmo sem ter nenhum tipo de sintoma ou indicações? Com certeza. Hoje em dia, a gente aconselha a todas as pessoas que tenham vida sexual ativa, qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa, quem deve fazer o teste de HIV? Qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa, importantíssimo Sim. de fazer, porque independente de se ter sinal ou sintoma, ou se você achar que alguma pessoa que já foi seu parceiro ou que é a parceira atual tem alguma coisa, você tem o direito de saber se você está infectado. Então, o direito é o teste rápido de graça, está lá na unidade de saúde, tem direito de buscar, vai lá, faça seu teste para ficar tranquilo. Então, se for negativo, vai se prevenir com o uso de preservativo, com a questão de os cuidados de saúde. Se for positivo, vai começar a tomar os medicamentos, vai ser acompanhado, fazer seus exames nos serviços de AIDS. As pessoas que se interessem, onde que elas buscam essas informações? Tem um site, tem um local específico, também na Secretaria de Saúde? Sim, nos próprios sites da Secretaria de Saúde a gente tem algumas informações. E também no site do Ministério da Saúde, www.aids.gov.br, é o site oficial do Ministério da Saúde, onde que tem todas as informações de prevenção e onde buscar os endereços. No site da Secretaria de Estado da Saúde tem todos os nossos endereços onde buscar atendimento. E nas unidades de saúde, a gente tem os testes rápidos e onde a gente também tem o atendimento no Estado do Espírito Santo, nos nossos serviços de atendimento especializado de DST-AIDS, que tem 26 no Estado do Espírito Santo. Vamos saber mais sobre isso. No próximo bloco, vamos a um rápido intervalo. Voltamos já para o último bloco da nossa entrevista. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com a doutora Sandra Fagundes, que é a coordenadora do setor de DST-AIDS da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. Doutora Sandra, falamos um pouco sobre algumas doenças que surgiram novamente, né, de uma certa intensidade, como é o caso da sífilis, né, e até a gonorreia, doenças que eram antigas, né. O que a senhora diria para o jovem, principalmente o jovem, né? Qual é a faixa etária que é mais afetada por esses tipos de doença? Infelizmente, é exatamente o jovem, como você falou. A faixa etária entre 15 a 29 anos, hoje, no Brasil e no Espírito Santo, representa, teve simplesmente um aumento de 300%, se eu pegar principalmente na situação do sexo masculino, 300% de aumento de casos, não só de sífilis, como de HIV, nos últimos 10 anos. Então, assim, se você compara 2007 e 2017, o quantitativo de pessoas que se infectou pelo HIV e por sífilis, principalmente entre os homens, é 300 vezes maior entre a população. Se você comparar as faixas etárias,
Sim. Principalmente entre a população de 15 a 29 anos. Então, realmente quem mais está se infectando com as ISTs e é também o grupo que a gente tem tido vários trabalhos publicados demonstrando que é quem não aceita mais usar o preservativo. Então, a gente tem de 30% a 40% só de aceitação entre essas pessoas do uso do preservativo nas relações sexuais, que é tão essencial para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. Como motivar essas pessoas, né, justamente o jovem, né, para fazer o uso constante, né, do preservativo? Uma das coisas que a gente trabalha é a educação sexual. Então, a educação sexual já teve várias situações de implantar a questão da educação sexual nas escolas. Né? Tem o programa de educação em saúde nas escolas, que tem que abordar o tema da sexualidade. Né? E, além da educação sexual, as redes sociais hoje em dia, que a gente tende a usar, e muitas vezes a gente tem feito campanhas, a Secretaria de Saúde tem feito campanhas nas redes sociais, para abranger maior esse público jovem, que hoje em dia tem que ter maior diálogo, a gente tem que ter formas diferentes de trabalhar com eles, que só a campanha mostrando que a doença é grave não adianta para esse público. A gente tem conversado uma forma de maior significado para conversar com o público jovem, e como a gente sabe que esse público, o número do HIV, por exemplo, tem aumentado em homens jovens, então a gente tem trabalhado com o que a gente chama de populações-chave também, populações-chave, que são populações mais específicas, como desde trabalhadores portuários, mulheres trabalhadoras de sexo, não só os jovens também, homens que fazem sexo com homens. Então, a gente tem trabalhado também de um outro formato, que é com as organizações não governamentais, como aqui em Vitória, a ACARD, a Gold, que trabalham com a gente para atingir mais esse público, porque os funcionários da Secretaria de Saúde trabalham no horário de dia, que não atinge, que não chega até eles. Então, a gente tem trabalhado com essas organizações também para trabalhar mais nos horários mais específicos da população-chave. Então, são vários tipos de ações para a gente conseguir chegar até esse público e ao público jovem também. Certo. A doença começou basicamente com grupos de homossexuais masculinos, né? Sim. Que daí, pelo menos que historicamente que se colocou a epidemia da AIDS no mundo, né? Sim. Mas hoje tem muitos casos, inclusive de heterossexuais, pessoas que têm uma vida sexual de um casamento, por exemplo. Com certeza. Então, assim, aquela questão do início da epidemia que foi muito ruim, que atacou um grupo específico da população, e a doença é sexualmente transmissível. Então, sexualmente transmissível significa qualquer tipo de sexo pode levar à infecção, desde que a outra pessoa esteja com HIV. Sim. Então, a gente viu um aumento realmente muito maior entre os homens, e hoje 80% dos casos, lógico, são pelas relações sexuais. É lógico que destes, 60% são realmente pelas pessoas que se denominam heterossexuais. E 60%? 60% heterossexual e 40% aí entre homens que fazem sexo com homens, que seria desde homossexuais, bissexuais. Então, a gente tem pessoas trans. Então, assim, é lógico que a epidemia está dividida. E, como você bem lembrou, realmente, qualquer relação, heterossexual ou homossexual. Mas a gente tem visto aumentando o número de casos entre jovens, homens que fazem sexo com homens, pelo não uso da prevenção, pelo não uso do preservativo. Mas como agora também a gente tem, do HIV, a gente tem a prevenção da PrEP sexual, então a gente tem a esperança de que reduza mais também essa situação. Fala sobre o congresso. Então, a gente vai começar a jornada, né, de infectologia, e hoje a gente vai discutir inclusive PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e discutir entre os médicos infectologistas do Estado essa situação da sífilis no Estado. Então, assim, que é hoje um problema de saúde pública muito importante e que a gente tem discutido para melhorar a assistência, para agilizar o tratamento, para que a gente evite a transmissão, principalmente porque a gente é o segundo estado brasileiro com o maior número de casos. Qual o primeiro sintoma da sífilis?
aquela feridinha no pênis. Então, a feridinha nos órgãos sexuais, que a pessoa não percebe nem que está com aquela lesão, e é uma lesão que não dói, então as pessoas geralmente acham que não é nada, passam uma pomada, buscam alguma farmácia e não buscam o tratamento. Então, a gente discute o seguinte, toda alteração nos órgãos sexuais, alguma lesão, busque a unidade de saúde para se tratar. Sim. Que pode ser uma DST. E outros sintomas que a senhora poderia colocar aqui para outras doenças sexualmente transmissíveis comuns? Sim, por exemplo, a gonorreia. Né? A gonorreia, as pessoas acham que tinha acabado, mas não acabou, está virando epidemia de novo. E é um problema sério também de saúde pública. As pessoas têm uma relação sexual, principalmente os homens, têm uma relação sexual, 5 dias depois aparece uma secreção purulenta no pênis, ou sente ardor ou dor para fazer xixi, né, ao urinar, e aí realmente já está com sintomas de gonorreia, já é sintoma de gonorreia. Então, dor ao fazer xixi, ardência ao fazer xixi, secreção amarela, parecendo pus, ou na vagina, ou no pênis, aí seria a situação de gonorreia e as uretrites, que a gente chama, né? E que tem tratamento e tem cura, é só tomar antibiótico. A situação, por exemplo, o herpes simples é a mais fácil, a mais comum, que são aquelas bolinhas, aquelas vesículas que aparecem que dói. Esse todo mundo lembra, porque é muito fácil de reconhecer e dói, a pessoa procura um médico. Sim. Mas na sífilis, o herpes tem cura? O herpes ele tem tratamento e a pessoa, se tiver a primeira vez que quando a primeira vez que tiver o herpes, começar o tratamento e tratar, 5 dias de tratamento, você evita que tenha mais situações de herpes para o futuro. Então, a gente sempre aconselha procurar para se tratar. E, lógico, tem acompanhamento e tem tratamento. A sífilis, às vezes, pode apresentar como umas pintas pelo corpo. A pessoa pode ter pintinhas pelo corpo e achar que está com sarampo, achar que está com rubéola e agora está sarampo de novo. Sim. E não é, pode ser só sífilis. Então, é uma doença que tem cura, só tomar um antibiótico. Doutora Sandra, muito obrigado pela sua presença aqui e desejo aí cada vez mais aí o avanço, né? Não só na cura, né, de determinadas doenças, como a AIDS, por exemplo, se aconteça, mas também que se possa trabalhar, como ficou bem claro, o comportamento sexual das pessoas para evitar a disseminação de doenças que seriam doenças antigas, né, eu diria. Né? Com certeza. Como a sífilis e a gonorreia. Né? A gente está à disposição, distribuindo os insumos e fazendo os testes e tentando o máximo chegar até a população, principalmente aos jovens, que é do nosso grande interesse.